Vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas devolutivas. Agora o assunto será relações ecológicas. Só lembrando que essa é uma forma da gente diferenciar o acesso que vocês possuem às plataformas digitais para não ficar muito maçante. Quis fazer uma forma diferente de devolutiva para que a gente possa explorar o máximo de ferramentas tecnológicas aí disponíveis. Então, relações ecológicas. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre como os seres vivos se relacionam alimentarmente, né? Um servindo de alimento para o outro, o comportamento de herbívoros, carnívoros, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre como eles se relacionam de outras formas, né? Como o ecossistema está interligado. E para isso a gente dá o nome de relações ecológicas, que são divididas em dois grandes blocos. O primeiro deles é a relação intraespecífica, que são as relações ecológicas que acontecem entre seres vivos da mesma espécie. Intraecológica, ou intraespecífica, perdão. As relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre seres vivos da mesma espécie. É como se eu tivesse um campeonato acontecendo dentro da sala de aula de vocês. Quando o campeonato acontece entre os alunos do primeiro ano A, do primeiro ano B, do primeiro ano C ou do primeiro ano D, eu tenho uma competição intraespecífica. E era dividido em dois grupos, subdividido em dois grupos. As relações harmônicas, onde pelo menos um dos envolvidos é beneficiado ou indiferente, e as desarmônicas, onde pelo menos um deles é prejudicado. Então, nas relações intraespecíficas harmônicas, eu tenho as sociedades e as colônias, eu vou dar exemplos mais para frente, e nas relações intraespecíficas desarmônicas, eu tenho o canibalismo e a competição. Já quando essa relação acontece entre seres vivos de espécies diferentes, eu tenho relações interespecíficas. Agora vamos de novo fazer a analogia com o campeonato. É quando uma sala compete contra a outra. Quando eu tenho um campeonato na escola, do esporte que for, eu tenho um campeonato interclasses. Classes diferentes competindo. Aí eu tenho uma subdivisão também entre harmônicas e desarmônicas que segue o mesmo princípio. Alguém precisa ser beneficiado, ou todos os envolvidos são beneficiados, ou ninguém é prejudicado. Não pode haver prejuízo para ela ser harmônica. Tá? Ninguém pode se dar mal nessa relação. Aí, como exemplo aqui, eu tenho a protocooperação, o comensalismo, o mutualismo e o inquilinismo. Já as relações interespecíficas, de novo, entre espécies diferentes, desarmônicas, então alguém é beneficiado, outro é prejudicado, ou ambos são prejudicados. Eu tenho como exemplo aqui o parasitismo e o predatismo. Aqui um mapa mental também falando basicamente alguns tipos de relações. De novo, relações intraespecíficas dentro da mesma espécie. Sociedade e colônia são harmônicas. A grande diferença: a colônia, ela é uma associação anatômica. O que é isso? Os corpos dos organismos vivem colados um no outro, como uma colônia de bactérias, uma colônia de fungos, tá? Já a sociedade, os seres vivos, eles têm uma cooperação entre eles através de castas. O que são castas? Cada grupo tem uma função específica. Cada grupo, por exemplo, eu tenho uma sociedade de abelhas. Cada grupo tem a sua profissão. Então eu tenho a rainha que bota ovos, eu tenho as abelhas responsáveis pela defesa, eu tenho as abelhas responsáveis por coletar pólen e assim vai. Já as desarmônicas, eu tenho o canibalismo, o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Tranquilinho o exemplo, né? Quando dois seres vivos da mesma espécie, um se alimenta do outro, é chamado de canibalismo. E a competição intraespecífica é quando dois animais
ou mais animais da mesma espécie competem por algum recurso, geralmente alimento, reprodução e território, e água, né? Recursos de um modo geral. Já as relações interespecíficas, aquelas que acontecem entre espécies diferentes, eu tenho a harmônica, que é o mutualismo, quando todos os envolvidos são beneficiados, todo mundo se dá bem nessa relação ecológica. Ela também é chamada ou subdividida em protocooperação, quando essa ajuda, os animais conseguiriam viver separados. Essa ajuda só potencializa o estilo de vida delas. Quando eles vivem tão intimamente ligados que eles não conseguem se separar, eu tenho mutualismo obrigatório ou simbiose. É só lembrar do filme do Venom lá, o simbionte, para tentar fazer essa analogia. Simbiose é uma ligação entre dois seres vivos que não conseguem viver separadamente. Essa ajuda mútua pode ser obrigatória, no caso do mutualismo obrigatório ou só mutualismo, e quando não é obrigatório eu posso chamar de protocooperação. O comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra vive a vida indiferente. Então, para ela, o benefício da outra não causa nenhum prejuízo para ela. E eu tenho as desarmônicas também, relações interespecíficas desarmônicas. Aquelas que causam algum prejuízo para alguém. Eu tenho primeiro o amensalismo, que é uma espécie inibe o crescimento da outra. O exemplo é a figueira brava, que libera uma toxina no solo e essa toxina faz com que não consiga ter crescimento de outras plantas no local onde ela está. É uma espécie de veneno, né, que ela coloca no solo e dificulta o crescimento de outras plantas. O predatismo, tranquilo, é a relação entre o predador e a presa, quando o indivíduo mata o outro de uma espécie diferente para se alimentar, né? O caso do leão, o zebra, essa relação entre o leão, o predador e a zebra, a presa ou o predado, o nome dessa relação é predatismo. O parasitismo, o parasita retira nutrientes do hospedeiro, então o animal que se alimenta eu chamo de parasita, e aquele que serve de alimento, o hospedeiro. O parasitismo e o predatismo tem a diferença de: o predatismo mata para se alimentar. O parasitismo, no primeiro momento, a intenção não é matar, é sugar as energias. Ele pode levar à morte do hospedeiro, mas não é a intenção inicial. O parasitismo, no final das contas, ele causa prejuízo para os dois, né? Porque o parasita também em algum momento morre se ele mata o hospedeiro dele. Ele precisa se alimentar de um organismo vivo. E eu tenho as relações interespecíficas, ou seja, animais de espécies diferentes que competem por recurso ou por território, por exemplo, né? Eu tenho pouca água no local e vários animais de espécies diferentes precisam beber água. É uma competição interespecífica. Passar para os exercícios agora. Então, os exercícios, basicamente, eu tinha a definição de uma relação ecológica e alguns exemplos de algumas afirmações que traziam essa relação ecológica ou não, né? Então, a competição é uma relação ecológica que ocorre entre organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Dizemos que a competição é intraespecífica quando indivíduos da mesma espécie estão envolvidos, e interespecífica quando se trata de espécies diferentes. Então, assinale as alternativas que representam formas de competição. 2 antílopes machos lutando por uma fêmea. 2 antílopes machos, ou seja, da mesma espécie, competição intraespecífica, lutando pela possibilidade de reprodução, competição. Vegetais muito próximos em um local com pouca água. Aqui não está determinado se são vegetais da mesma espécie ou de espécies diferentes, mas é uma espécie de competição. Tem pouca água para muito vegetal. Então, aqueles que tiverem raízes melhor adaptadas ao ambiente vão conseguir
utilizar essa água com mais eficiência. Diversos animais de espécies diferentes na savana africana em um local com pouca água. Como são de espécies diferentes, eu tenho uma competição interespecífica por recurso, no nosso caso aqui, a água. Competição não necessariamente significa briga. De modo geral mas não necessariamente significa uma luta, né? Mas aquele que está melhor adaptado ao ambiente é aquele que vai conseguir usufruir desses recursos com maior eficiência. Parasitismo é uma dessas relações que não causa benefícios a todos e ocorre entre organismos de espécies diferentes. É uma associação de dois indivíduos em que um retira seu alimento do corpo do outro. Chamamos de parasita o organismo que retira seu alimento do outro indivíduo, e de hospedeiro o indivíduo que está sendo parasitado. Assinale as alternativas que representam formas de parasitismo. O carrapato instalado na pele de um cão. O carrapato, o parasita. O cão, o hospedeiro ou o parasitado. O cipó-chumbo não apresenta folhas e clorofila, não sendo capaz, assim, de realizar fotossíntese. Então ela penetra suas raízes especializadas em outras plantas e retira dela seiva orgânica. Então eu tenho o cipó-chumbo como sendo o parasita e a outra planta que ele suga essa seiva orgânica, o parasitado ou o hospedeiro, certo? Também existem plantas parasitas também. Toda vez que eu tenho essa relação de levar vantagem pelo trabalho do outro, é uma relação de parasitismo. Eu prejudico o outro ser vivo sugando a energia dela para que eu possa me desenvolver. Até que em um determinado momento esse ser vivo parasitado não tenha mais forças, se nada for feito, ele morre e o parasita também acaba morrendo se ele não conseguir mudar de hospedeiro. Inquilinismo, lembra a palavra inquilino, né? Que é quando você aluga a casa de alguém, você se torna inquilino dela. É um tipo de relação ecológica entre organismos de espécies, de diferentes espécies. O inquilinismo é definido como uma associação interespecífica harmônica, no qual uma espécie é beneficiada sem, entretanto, existir prejuízo a outra espécie. Observe as alternativas e identifique exemplos de inquilinismo. Uma orquídea vivendo sobre uma árvore. A orquídea ela simplesmente se localiza em cima nos galhos de uma árvore mais alta para receber um pouco mais de luz, mas ela não oferece nenhum perigo para a árvore, né? Então vamos lá. População. Uma população em ecologia pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, em que vivem em uma determinada área em um dado período de tempo. Os indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre si do que com organismos de outra população da mesma espécie. Em uma área de cerrado, pesquisadores identificaram 10 espécies diferentes de planta vivendo no local. Quantas populações os pesquisadores encontraram? Então, se eu tenho população sendo um grupo de seres vivos de espécies diferentes, eu encontrei 10 espécies, logo eu tenho 10 populações. Cada grupo de espécie, uma população diferente. Quando eu reúno as espécies em um mesmo ecossistema, quando eu vou estudar a relação que elas têm entre espécies diferentes, eu chamo isso de comunidade. Comunidade é um grupo de diferentes populações que vivem em um mesmo local em um determinado período de tempo. Um grupo de pesquisadores chegou numa área do cerrado e identificou a existência de 10 espécies diferentes, ou seja, 10 populações de diferentes plantas no local. Quantas comunidades os pesquisadores encontraram? Então, se eu tenho 10 espécies diferentes em um mesmo local, eu tenho uma comunidade. Então, uma comunidade é um conjunto de várias populações no mesmo local. Sociedade.
A sociedade é uma relação ecológica harmônica entre indivíduos da mesma espécie, de uma mesma espécie. Nessa interação entre seres vivos, existe a divisão de tarefas entre os envolvidos. As relações ecológicas são interações entre organismos vivos. Assinale as alternativas que representam formas de sociedade. Então eu tenho aqui a colmeia de abelhas, onde existem zangões, operárias e rainhas, e eu teria também uma espécie de sociedade aqui no cupinzeiro, apesar de estar faltando informações que tragam que ela é uma sociedade, porque ainda existem outros cupinzeiros também, mas quem assinalou essa resposta, eu vou considerar que entender o conceito de sociedade. O conceito de sociedade é um grupo de seres vivos da mesma espécie que tem algum tipo de divisão de tarefas. Cada grupo tem uma função, um emprego diferente, né? Então, no próximo vídeo aula, slide aula, a gente continua para esse vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham entendido e gostado. Opa, fugiu aqui. Só lembrando que isso é um vídeo sem edição. Então, desculpem os erros. Desde já agradeço e até a próxima.